Fala, empresário, pessoas de sucesso, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lucre Mais, o nosso podcast que já tem ganho aí os corações dos pessoenses. E eu queria realmente começar agradecendo a você que está conosco aí, nos dando essa audiência. Queria realmente pedir para que você se inscreva em nosso canal, né? Que você ative as notificações para que você não perca nenhum dos novos episódios. Queria dizer que você pegue agora sua pipoca, sua coca gelada, sente aí para assistir, porque hoje o podcast tem um assunto muito interessante que com certeza vai contribuir com o crescimento de vocês. Pois é, a Lucre Mais é exatamente um podcast que fala sobre histórias e negócios. Afinal de contas, todo negócio começou com uma boa história. Então queria realmente convidar vocês aí, começa a pegar esse link, encaminha para alguém que você quer assistir, para que ele possa compartilhar, estar aqui também dividindo conhecimento conosco. Beleza? Então queria realmente dizer, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, uma amiga de longa data já, a gente já trabalha nesse âmbito profissional, a gente já tem essa conexão, já trabalhamos junto em várias coisas e eu queria trazê-la aqui para poder disseminar esse conhecimento, compartilhar. Ela é uma pessoa que tem muita bagagem, tem muita coisa boa para compartilhar com cada um de vocês. Então eu fiz questão de trazer. Seja bem-vinda, minha amiga Valquíria Fernanda. Seja Muito bem-vinda. obrigada, estou muito feliz com o convite. Espero que seja um momento de muito rico, né? Contribuindo com vocês, compartilhando conhecimento e aprendendo também nesse momento contigo, José. Muito obrigada mais uma vez. Massa, massa. Pessoal, Valquíria, como eu te falei, ela é uma pessoa assim, um profissional fora da curva, né? E hoje, com certeza, o nosso podcast, ele vai trazer muitos insights importantes para você que já empreende e você que quer começar a empreender e não sabe por onde. Você achou o canal correto, você achou o local certo. Lucre Mais vai trazer exatamente essas opções, esses itens, esses insights para você. Beleza? Pessoal, falando aqui um pouquinho sobre Valquíria Fernanda, até anotei aqui para você poder ficar ligado aí. Olha, ela é estrategista comercial e digital, profissional de marketing, administradora, pós-graduada em psicologia organizacional. Então, galera, só por aqui. E aqui foi um resumo que eu fiz, viu? Aqui foi um resumo que eu fiz. Você já vê que realmente tem muito conteúdo bom chegando e eu quero contar com a sua audiência aí para que a gente possa junto aprender cada vez mais. Simbora, vamos lá. Vamos lá? Minha amiga, eu queria começar perguntando assim, antes da gente ir para a área empresarial, né? A gente Sim. trazer dica para essa galera que tá aí. Eu queria que o pessoal pudesse conhecer um pouquinho Valquíria de uma forma resumida, né? Mas quem é Valquíria? Como é que você atua hoje no mercado? Como foi esse início? Porque para a galera que tá ali e quer começar, eu acho que esses insights também de histórias de pessoas, Sim. assim como eu, você, que começamos a empreender, passamos por dificuldades, por lutas, guerras, claro, mas vai ser para eles um combustível, né? Para que ajude a realmente eles começarem a empreender ou continuar empreendendo. E aí, quem é Valquíria? Bem, a Valquíria é a mãe do Apolo, Gabriel, antes de tudo, né? Eu sou formada em marketing, sou administradora, tenho aí algumas especializações, pós-graduações, mas eu sou empreendedora antes de tudo e todos os dias eu empreendo. Empreender é buscar oportunidades todos os dias, né? E durante essa trajetória de formação, de buscar novos aprimoramentos e entender mais sobre o mercado, eu trabalhava no segmento óptico, na indústria óptica, eu era gerente a nível nacional, viajava o Brasil, desenvolvendo pessoas, prospectando clientes, tendo relacionamento. E surgiu a necessidade e a inspiração de, poxa, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Contribuir com o desenvolvimento das empresas, das pessoas, contribuir com o propósito das pessoas, de fato, né? E aí eu decidi empreender. E assim nasceu a Marketing Mercado, a minha empresa. Nós trabalhamos estratégias comerciais, digitais, mas nós estruturamos e ajudamos o empreendedor ou o empresário, depende muito do porte da empresa, a desenvolver as necessidades do momento, né? A necessidade comercial, a necessidade cultural, desenvolvendo cultura organizacional, RH, estratégias de marketing, depende muito da necessidade de cada empresa, de cada organização. Então, dessa necessidade, desse desejo de contribuir, desse chamado, nasceu a empreendedora Valquíria. Então, eu trabalho com mentorias, consultoria estratégica, sou profissional de marketing, sim, formada em marketing. Existe, gente, uma graduação para isso, além das especializações, além dos cursos. Eu levanto muito essa bandeira, né?
da valorização do profissional de marketing com a sua formação real. Essa marketing é a ciência que estuda o comportamento de consumo, comportamento humano, as necessidades. Então, por que essa marca é azul? Por que esse ambiente tem esse cenário verde, preto? Tudo tem um propósito e tem um porquê no marketing. E os empresários, as empresas, os profissionais, eles precisam levar isso muito mais a sério, né? Entendendo que um profissional de marketing vai desenvolver as principais estratégias, assim como o administrador. Então, trabalho isso com as empresas, tanto a área comercial e as necessidades de cada empresa, de cada negócio, entendendo a responsabilidade de fazer pesquisas, estudos, né? Trazendo essa força que as instituições têm, né? Focando muito mais no humano, Jussier, porque o que seria das empresas, das organizações, se não fosse o capital mais valioso que nós temos, que é o capital humano, né? Verdade. Galera, só por aí já deu para você perceber o nível do episódio hoje. Então, realmente, a gente tá com uma pessoa aqui na mesa que tem muito a agregar e espero que você esteja anotando. Se não tá, dá pausa aí, pega o teu papel e tua caneta e vai anotando, porque com certeza depois você pode rever isso e com certeza aplicar, né? Sim. Porque eu acho que a questão da prática é o que vai fazer a diferença. É você ter os insights, não deixar eles fugirem, então anota e depois coloca em prática para que realmente teu resultado seja diferente. Então você precisa anotar e praticar. Minha amiga, então dentro desse assunto aí, eu queria já começar perguntando o seguinte, para a galera que está em casa, né, sobre empreender. Quais são, na sua opinião, os pontos que não podem faltar para uma empresa de sucesso, ou pelo menos para construir uma empresa de sucesso? Sim. Né? Quais são os pontos? Existem muitas empresas que já conseguiram esse patamar do sucesso, né? São empresas que já estão com seu faturamento maduro, que têm uma equipe pronta, preparada. Mas todo empreendedor, ele nasce do desejo de empreender em uma ideia, um projeto novo e algo que eles querem, de fato, contribuir, não só com a sociedade, mas contribuir com o seu próprio desenvolvimento, né? E aí, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala primordial estudo de mercado. Então, se eu vou investir em algo, em um segmento, eu preciso estudar o mercado. Perfeito. Eu preciso entender qual é esse segmento, quais são as particularidades desse segmento. Se eu vou contratar alguém ou se eu vou dominar essas informações, se eu vou buscar um curso, se eu vou buscar um mentor, se eu vou buscar treinamentos para desenvolver novas técnicas, que time eu preciso ter para investir nesse negócio? Quais são os meus principais concorrentes? Quais são os diferenciais desse concorrente? Quais são as forças que eu posso atribuir ao meu negócio para que eu possa me destacar? Então, o caminho inicial, Jussier, é validar essa ideia. E a gente sempre fala, né, que no papel tudo é muito, muito mais barato. Então, quando a gente faz um planejamento estratégico bem estruturado, a gente consegue ter uma visão da idealização. A gente não sabe se isso vai ser de fato real. A gente só vai saber quando a gente colocar em prática. Perfeito. Mas a gente já consegue mensurar ali qual é o meu prolabore, né? Porque ninguém trabalha de graça. Sim, não pode. Quais são os recursos? Afinal de contas, eu estou falando com o contador, né? Quais são os recursos necessários? Qual é o investimento necessário? Com esse investimento que eu tenho, quanto eu vou conseguir de retorno, né? Que tipo de estoque eu vou ter? É necessário, de fato, ter um estoque? É um estoque físico? É uma loja virtual? É uma loja física? E aí eu vou verificar se o ponto, de fato, é um ponto favorável para esse segmento que eu vou investir, quais são os profissionais que eu preciso ter, que aí eu nem vou entrar agora, José, nesse âmbito de profissional, né? As pessoas profissionais, qualificados, empenhados, eles são cada vez mais raros. Verdade. E aí a gente precisa, Perfeito. De fato, ter uma maturidade nesse pré-investimento. Se você está investindo por uma escolha, né? Porque existe o investidor empreendedor por necessidade e tem o empreendedor por oportunidade. Então, se é uma escolha sua investir, então que você faça isso da maneira correta, planejando, viabilizando. Agora, claro, né, gente? A gente não pode só planejar, sonhar e nunca sair do papel. A gente tem que planejar, fazer um bom planejamento estratégico. Por isso é importante o profissional de marketing, um contador, uma equipe estruturada, para que essa equipe possa trazer o seu know-how e te ajudar, te auxiliar, trazer diferenciais para você, economia, enfim, buscando fatores que vão te ajudar nessa decisão. E aí, de fato,
fato, montar um plano de ação, né? Aqueles 5W2Hs que a gente sempre fala. Massa. Como vai fazer, quem vai fazer, quanto vai custar e iniciar. E aí pensar em toda a estrutura de um negócio, né? Que aí é pensar em estratégias de marketing, comunicação, relacionamento, network, indicação, buscar de fato todas essas ações para você chegar sabendo o que está fazendo. Porque a maior dificuldade do empreendedor hoje é quando ele está cego. Eu vou empreender porque eu tenho um recurso sobrando, então eu vou empreender, ou porque eu preciso, não tenho oportunidade de emprego, então eu vou empreender. E aí eu vou ter lucro, eu vou trabalhar pouco. São mitos que não existem, tá, Jussier? O empreendedor, ele trabalha de domingo a domingo, sim, claro. A gente tem flexibilidade. Eu quero viajar com meu filho, então eu vou trazer essa oportunidade de flexibilidade de agenda. Mas, para isso, eu tenho que planejar. E o que é planejar, minha gente? É antecipar o futuro. Então, eu preciso me dedicar, ser responsável, trabalhar até 1 hora da manhã para que eu possa ter 5, 6 dias de folga. Perfeito. Mas essa ideia de que você vai ser empreendedor e vai ser dono do seu próprio negócio e vai ter liberdade total, isso não existe, né? Eu acho, galera, que a gente aqui já começou a desconstruir algumas falácias, né? Como ela realmente disse, porque às vezes a gente tem a ideia de que empreender vai ser mar de rosas, né? Vai ser pé na areia ali, só vista para o mar, e na realidade não é bem assim, né? Existe todo um processo, todo um dia a dia que precisa ser vencido, que não é fácil, né? Vale a pena, com certeza, mas não é fácil. Existe essa flexibilidade de horário, sim, mas quebre essa visão de que eu vou abrir um negócio porque eu quero trabalhar menos, né? Isso aí realmente não acontece porque se você já tem um time estruturado, aquele time ele tem a sua carga horária definida, né? Mas o empresário não. O empresário ele vai sempre continuar chegando ou mais cedo ou saindo mais tarde, ou enfim, ele vai tentar se adaptar para que ele consiga realmente atender essas demandas. Exato. E dentro do que você falou, essa questão do plano de negócio, né, gente? Plano de estratégia é fundamental porque muitas vezes a galera diz assim, não, mas fulano de tal fez assim e deu certo. Ele simplesmente abriu e deu certo. Beleza, só que não é porque aquela pessoa fez daquele jeito que o outro também vai dar certo. Acho que cada situação é uma situação. Não é Quando verdade? você é pioneiro e o mercado é favorável, existem vários fatores. Aí a gente vai falar de análise SWOT, né? Existem vários fatores externos que vão contribuir e você vai conseguir, de fato, ter um êxito investindo pouco. Não sei, depende da situação, tá, gente? Quando me contratam, Jussier, é muito engraçado. Quando me contratam, falam assim, você garante resultado? Aí eu digo, olha, eu garanto trabalho. Vou trabalhar contigo, é uma parceria. Toda semana a gente vai ter uma estratégia diferente, a gente vai acompanhar, a gente vai fazer um planejamento de 3 meses. Porque antes da pandemia, Jussier, a gente fazia um planejamento anual ou semestral. Agora, depois do Covid, que as relações ficaram mais intensas no Brasil, relações de internet, tecnologia, informação, forma de trabalho, home office, existe todo um formato diferenciado hoje em dia, então as mudanças elas acontecem a todo momento, né? Verdade. Se a gente for falar do período de pandemia, era muito comum esse consumo de conteúdo, a gente ficava ansioso por ter conteúdos como esse, riquíssimos, de forma online, ao vivo, através de lives de Instagram, lives de YouTube, para que a gente pudesse fugir um pouquinho daquela realidade cruel. Hoje em dia, eu posso escolher se eu, de fato, quero dedicar meu tempo estudando e entendendo sobre negócios, sobre técnicas, sobre informações sobre mercados e um podcast, ou se eu quero estar presencial em uma mentoria com o Jussier, buscando informações, ou se eu vou dividir esse podcast e assistir 15 minutos por dia desse conhecimento valioso. Enfim, então, as relações, elas mudam a todo momento e o comportamento do consumidor, ele muda a todo momento. Então, as empresas, normalmente, elas fazem, sim, o seu planejamento de investimento anual. Toda empresa, ela precisa estar organizada para isso, de metas anuais. Ter metas é fundamental, a gente não pode fugir das metas. E toda empresa, ela quer crescer entre 10% a 20% todos os anos. Então, o que fazer para crescer entre 10% a 20%? E eu preciso ter um planejamento de 3 meses que eu vou acompanhando e entendendo como esses resultados estão acontecendo ou não estão acontecendo e o que eu posso fazer para mudar. Isso. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Valquíria, o negativo é positivo. E o negativo é positivo.
todo resultado negativo nos dá uma oportunidade de rever aquelas Sim, estratégias, sim. de mudar as informações, de entender por que o perfil do cliente aceitou ou não aquela estratégia, aquela comunicação, aquela promoção, aquela ação, aquele momento de venda, ou não aceitou, o que a gente está fazendo que a gente pode mudar, né? E quando eu falo de análise SWOT, eu falo que é para a gente verificar nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, Perfeito. mas eu falo que é muito importante olhar para dentro, olhar para si, é importante olhar um pouquinho lá para fora, porque a gente tem que ter essa maturidade que o concorrente não é nosso inimigo, Verdade. é um empreendedor que está ali buscando novas alternativas, ele tem novas ideias e algumas ideias a gente pode amadurecer para o nosso próprio negócio, Verdade. de acordo com a nossa força, com a nossa fraqueza. Ou seja, se o perfil daquele cliente, daquele mercado, de fotografia, se aquele fotógrafo, aquele estúdio fez isso não quer dizer que meu estúdio vai conseguir fazer isso. Mas eu posso adaptar a minha realidade de mercado, de negócio, ao meu cliente, que às vezes não é um cliente que é o mesmo cliente daquele estúdio, e trazer novas alternativas com base na ideia de um concorrente que pode ser parceiro. Por que não? Verdade. Né? Eu acho que dentro dessa ótica que você falou, já para a galera que está em casa, a matriz SWOT, né? Ela é Sim. muito importante, é uma ferramenta assim importantíssima para qualquer negócio. Se você ainda não conhece, aconselho, né? Recomendo pesquisar. É utilizada na administração, né? Assim, é Isso. ensinada através da administração, melhor dizendo, mas ela é utilizada em negócios de vários tamanhos, né? Então, se você tem a sua empresa, uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, a matriz SWOT ela ajuda a identificar exatamente o que você falou, né? Isso. As ameaças, a questão dos pontos fracos, Isso. fortes, para você poder gerir melhor o teu negócio. Eu acho, né, que é muito importante para a galera que está assistindo entender exatamente o que você falou no sentido de a gente tudo passa pela informação. Sim. Né? Não basta você ter apenas dado, né? Onde entra a contabilidade pega lá aqueles dados, aquele sarapatel ali de números e transforma realmente em informações para você poder tomar a decisão de forma mais segura. Né? Se você não sabe quanto você está vendendo por mês ou quanto Sim. você cresceu de um mês para o outro, fica difícil você medir, né, a rentabilidade do teu negócio se você não tem informação do Se teu você não tem faturamento, por informação. exemplo. Né? Quem tem informação tem o poder. E sai na né? frente. E sai na frente. Né? Perfeito. Então, ter essas informações, ter um sistema de CRM, por exemplo, onde você vai lá registrar as informações. Valquíria, não tem investimento para sistema nesse momento. Gente, tem muito sistema aí, sistema bem básicos que dá para você aproveitar de forma gratuita Online, na internet. gratuito. Isso. Perfeito. Investimento razoável também. E também tem o Excel. Sim. Tem o Word, tem um bloco de notas, Verdade. tem um grupo que a gente faz, eu e eu mesmo, no WhatsApp. Quem não tem esse grupo? O importante, de fato, é você acompanhar o seu crescimento. A gente não pode Perfeito. ficar ali na escuridão, sem saber o que acontece, o que eu posso fazer, ou vou desistir, estou desmotivado. Por que eu estou desmotivado? Eu falo sempre, Jussieu, que o empreendedor ele pode ficar desmotivado, sim. A gente tem o direito de ficar triste. Verdade. A gente pode, sim, 1 ou 2 dias, não mais que isso. Depois a gente precisa enxugar as lágrimas e pensar, poxa, o que é que eu vou fazer para mudar a minha história? Eu digo sempre, Jussier, que eu aprendi a empreender, a ser administradora de verdade, a ser mercadóloga de verdade, quando meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, eu tinha antes uma outra metodologia de trabalho. E aí, quando meu filho nasceu, eu precisava valorizar o meu tempo. Né? Era uma mãe empreendedora. Eu não tinha ali um salário, um auxílio, eu não tinha nada disso. Né? Então, eu precisava valorizar meu tempo. Então, quais estratégias eu tinha que desenvolver e criar para a minha consultoria. Eu tinha uma consultoria que era R$600 na época. Eu visitava o cliente, passava um turno com o cliente, 3 horas, de 3 a 4 horas com o cliente, uma vez por semana, e era R$600 por mês. Aí, se você fizer um cálculo de deslocamento, de tempo, qual é o valor, o cachê de 1 hora de um consultor que está começando hoje? R$150, 1 hora de um consultor. Então, eu não valorizava o meu tempo. Né? Então, ensinava os clientes, transformava a vida, transformava negócios, mas eu não valorizava, eu não aplicava o planejamento, não aplicava nada do que eu ensinava na minha empresa. Então, eu tive que mudar. Meu filho me ensinou a necessidade de ter mais tempo para estar com meu filho, de ser mãe, ser empreendedora, ser mulher. Me ensinou a colocar em prática todas as estratégias de estudar o mercado. Opa, peraí. Esse cliente cancelou o contrato. Por que ele cancelou? Vamos ouvi-lo.
Vamos entender o não? Por que esse ciclo chegou ao fim? Então, feedback do cliente. Gente, uma coisa que eu aprendi, né? O cliente que reclama, ele gosta de você, ele te ama. Verdade. Quando a gente não reclama, simplesmente, olha, tem uma água aqui, tem aquela outra marca ali de água, o que eu vou fazer? Ah, essa daqui não gostei da embalagem, não gostei da estrutura, vou comprar aquela outra marca. Ó, muito obrigada, foi um prazer, tchau, vou comprar outra marca. Mas quando eu chego e falo, ó, Valquíria, tua água, eu gostaria que tu mudasse isso no layout, sei lá, se tua entrega fosse diferente, eu estou dizendo que eu quero continuar contigo. Então, quando a gente passa a fazer uma entrevista do desligamento, seja um desligamento humano do RH, que a gente faz isso em RH também, faz uma entrevista com o cliente que está encerrando aquele ciclo, a gente vai entender. Opa, o que aconteceu? Porque existem outros fatores, né? Eu entro em uma outra falácia que é o cliente que quer continuar conosco, mas por uma questão financeira, ele não tem condições, ele é nosso fã da nossa marca, mas ele não tem condições. Aí entra a parceria de negociar para manter aquele cliente e provar que a gente pode passar por essa juntos e continuar. Verdade. Ou, Valquíria, olha, eu fiquei insatisfeito com isso, isso e isso. E, às vezes, ouvir esse negativo é difícil, mas nos traz maturidade. Poxa, eu errei nisso. Eu, de fato, não dei essa assistência. Eu não mudei isso. Eu não estava atento a isso. Hoje eu tenho uma equipe de marketing que a gente cuida da gestão de rede social e essa equipe, ela trabalha, ela mantém contato com os clientes, eles editam os vídeos, eles produzem as peças. Mas eu, Valquíria e Fernanda, tenho que falar toda semana com os meus clientes. Eles precisam lembrar de mim, eu preciso saber o que está acontecendo, está tudo bem? Vamos marcar uma reunião Um cafezinho? Meet, um cafezinho, vamos conversar, verdade. como é que está o teu negócio, está tudo bem? Fala um pouquinho da família, enfim, cada cliente tem sua história e suas particularidades, mas eu não posso simplesmente pensar que porque eu estou com o meu cliente ali no contrato amarrado de 6 meses, 2 anos, eu posso esquecer o meu diferencial. Qual é o meu diferencial? É essa humanização e esse dom para o planejamento, essa aptidão para o planejamento, essa aptidão para a estratégia. Ah, você me contratou para a gestão de rede social, não tenho obrigação nenhuma de entregar a você um planejamento sobre a estratégia de como ter novos clientes, novos pacientes, no caso de psicólogas. De clínicas, né? Novos clientes, no caso de clínicas, enfim. Mas eu, quanto profissional de marketing, eu posso trazer esse diferencial para o meu cliente de gestão de rede social. Posso ouvir as dores dele, eu posso tentar ajudar. Opa, vamos montar uma estratégia? O que você acha? Opa, vamos montar um webinar? Opa, o que você está fazendo para trazer o teu cliente lá do topo do funil até o fim, que é o momento da venda de fato? Então, ouvir os clientes, se manter ativo, isso é fundamental. Se você tem um cliente e tem um bom relacionamento com ele, esse teu cliente ele vai te trazer 10 clientes. Verdade. Eu acho que esse é um dos marketings assim, que realmente faz muito sucesso. Sim. A indicação. Eu sei que a gente não pode viver só da indicação, né? Porque aí, sim, envolve várias outras coisas. Mas o poder da indicação, já pega esse insight aí, você que está em casa, é incrível. O poder da indicação, porque ela já traz contigo ali a questão da validação. Então, aquela pessoa que te recebe através de uma indicação, ela já tem outra percepção de você, porque o amigo que indicou, ele usa o teu serviço, então ele conhece o teu serviço. Então, para aquela pessoa que está recebendo a indicação, ela já fica mais tranquila. Não, posso recebê-lo porque fulano utiliza e ele indicou. Só indicou porque ele gosta. Porque confia, de fato, perfeito. Né? E aí, se a gente aplicar isso na nossa vida, quando você vai comprar algo, tem que fazer uma escolha importante, nós buscamos, normalmente, amigos ou familiares. É o nosso ciclo social, né? Influência social. Então, através dessa indicação, eu entendo que, de fato, aquela pessoa é importante para a minha vida e eu vou tomar a melhor decisão, vou fazer a melhor escolha, né? No caso de marketing, o marketing na gestão de rede social é algo que a gente consegue prospectar de forma orgânica e de forma impulsionada, mas o orgânico, como é que a gente pode prospectar de forma orgânica? O cliente vai lá, vê o Instagram do Jussier, gosta do layout, da informação, do desenvolvimento, da autoridade que o Jussier desempenha e conquista nas suas redes sociais, e ele vai perguntar: ei, Jussier, quem faz a administração do teu Instagram? Então, automaticamente um cliente acaba indicando o outro e ele te contrata por isso. Então, isso é maravilhoso. O meu processo, Jussier, para vocês terem uma ideia, porque eu trabalho com serviços, né?
Então, meu processo de prospecção, ele dura de 3 meses a 6 meses. Esse é o tempo, a minha jornada de prospecção. E aí vem mais um ponto. É importante entender qual é a tua jornada de prospecção. Tenho uma ótica, por exemplo, e aí minha vitrine, e aí a vitrine, gente, ó, isso vale para Instagram, isso vale para a vida real, offline. A vitrine é o teu vendedor silencioso. Ela é responsável por 70% das suas vendas. Então, se você não tem uma vitrine atrativa no Instagram ou no offline, sua vitrine não está atrativa, você está perdendo 70% de oportunidades de vendas. Então, se você não tem uma vitrine legal e está vendendo bem, imagina se você consegue, de forma estratégica, estruturar a tua vitrine. Você vai ser bem mais assertivo, né? E Muito o teu mais resultado vai assertivo. ser, com certeza, outro. Exatamente. Então, estabelecer um processo de prospecção, entender a tua maturidade de vendas, o teu período para prospecção, também é muito importante. Até para que você possa cobrar do teu time com muito mais assertividade, né? Boa. Falando em time, então para a galera que está em casa, né, quais são, na sua opinião, né, os principais pontos sobre contratação, né, como Sim. montar um time de alta performance, né, porque assim, montar um time é gerir pessoas, né, Sim. e aí pessoas, tem até um ditado que diz cada cabeça é um universo, né, Isso. e na sua visão, qual é a importância de um bom time e como construí-lo? Não existe uma equipe sem um time excepcional, né? E aí, quando eu falo de um time excepcional, é entendendo lá a teoria da administração, onde a gente busca pessoas diferentes ou seres vivos diferentes para fortalecer esse time, né? Então, quando eu entendo, primeiro, eu tenho que desenvolver minha cultura organizacional. Vamos voltar lá no planejamento estratégico, no plano de negócios, né? Quando eu estou fazendo meu plano de negócios, eu vou estabelecer minha missão, minha visão, os meus valores. O que são valores? Valores são comportamentos que eu admiro. Não, isso não quer dizer que eu tenha esses comportamentos, mas se eu estou empreendendo, eu posso lá moldar a minha empresa ideal, né? E aí eu posso moldar o meu time ideal. Então, quais são os comportamentos que eu admiro e que eu gostaria de ter na minha equipe? Então, eu posso estabelecer entre 5 e 10 valores, comportamentos. E aí esses valores, eles vão ser o norte para o RH. Perfeito. Através dos valores, da cultura organizacional estabelecida no plano de negócios, o RH vai entender qual é o time que o gestor, que o Jussier, que a Valquíria deseja para o seu negócio. E aí eu vou montar um perfil daquele time. Claro, né? Cada profissão tem suas particularidades. Sim. Algumas profissões elas precisam de uma determinada experiência, de um know-how, né, para executá-las, mas eu posso entender que hoje nós contratamos pelo currículo e demitimos pelo comportamento. Por isso que os valores e ter uma cultura organizacional bem estabelecida, ou seja, o Jussier, quando ele idealizou o escritório de contabilidade, ele também idealizou que tipo de pessoas ele gostaria e não gostaria de ter no seu time. Verdade. Quais são os valores que são inegociáveis? E um dos valores é a ética, né? O comportamento ético, ele é um valor inegociável. Né? As outras aptidões, aprender a editar vídeos, né? Um curso mais técnico, algo que seja mais técnico, a gente pode desenvolver, a gente pode aprender. Mas o comportamental, a gente não consegue moldar, né? Eu acho que, inclusive, assim, já trazendo uma experiência pessoal, lá na J Barros a gente tem essa cultura. Às vezes você até tem uma pessoa que é muito boa no operacional em fazer, Sim, mas se ela não é tão boa na questão do comportamento, sim, né, dos seus princípios e valores, porque assim, é bem verdade que você, como empresário, você vai sempre procurar pessoas que se identifiquem com o seu perfil, né? sim. Assim, claro, uma coisa ou outra, não tem como ser 100%, mas uma coisa ou outra ali é até desafiador, acho que faz bem, porque faz você pensar e analisar por outra Isso. ótica, mas o ideal é que você encontre pessoas, porque nada mais é do que você juntar um time, juntar pessoas que pensam de forma diferente, mas que você direciona para atingir um propósito único, o mesmo, né? Isso, Então, acho que esse exatamente. é o grande desafio nessa questão do time. É o grande desafio das empresas, principalmente hoje em dia, né? Entender que o capital humano ele precisa ser valorizado, ele precisa ser reconhecido e ele precisa ser desenvolvido. E só haverá desenvolvimento se as pessoas, o time estiver engajado e se houver esse interesse por parte das pessoas, né? Então, eu preciso entender o perfil profissional, sim,
que perfil profissional eu estou buscando para o meu negócio, mas quais são as aptidões e valores que são inegociáveis, né? E entendendo que pessoas são diferentes, né, Jussi? Mas quando eu estou fazendo um processo de recrutamento e seleção, a minha principal missão é entender qual é o objetivo desse profissional. Perfeito. Porque contratar uma pessoa é um investimento. A empresa contrata e ela vai ter 3 meses a 6 meses apenas para desenvolver esse profissional. Ele não vai vir pronto, não. Principalmente sobre as particularidades do seu segmento, do seu negócio, do seu perfil de clientes, né? Então, é um investimento. É um investimento de dedicação por parte do profissional e é um investimento de dedicação e recurso financeiro por parte da empresa. Com certeza. Para desenvolver esse profissional. Então, eu preciso, quanto recrutadora, entender se aquele profissional quer ficar conosco pelo menos 2 anos. Não é vantajoso para uma empresa contratar um profissional. Um período que seja menor do que esse. Desenvolver um profissional, dedicar tempo, energia, engajamento, outras pessoas, porque não é só o gestor que vai treinar, existe todo um time que vai ajudar também, até a paciência do próprio cliente, o cliente que vai estar recebendo, de repente, uma assistência ou uma orientação desse profissional que está sendo contratado, e, de repente, esse profissional vai embora. Então, a empresa também precisa entender sobre as particularidades de cada profissão. Né? O salário que eu estou ofertando, de fato, é atrativo? Como está o clima organizacional do meu negócio? O que está acontecendo? Tem gestor, Jussi, que ele gosta de fingir que não está acontecendo, né? O ambiente está cheio de fofoca, as pessoas elas se odeiam no ambiente de trabalho, é um ambiente de trabalho tóxico, e o gestor ele diz, não, mas isso não é problema meu, até porque qual é o papel do gestor? Qual é o papel do diretor? Empreender. Está preocupado muito mais com as ameaças e oportunidades do que com a cultura organizacional. Por isso a gente contrata gerentes, por isso a gente contrata supervisores, mas o gestor também precisa estar atento. Opa, o clima organizacional tá agradável? Tá legal. Tá legal, né? Tá pelo menos 7 para que eu possa contratar uma nova pessoa. Eu vou contratar uma nova pessoa, desenvolver e a pessoa vai embora não pelas... como é que eu posso dizer? Pela estrutura de trabalho que eu ofereço, porque eu ofereço a melhor estrutura, né? Eu tenho certeza que eu ofereço a melhor estrutura, mas pelo clima. O clima, né? É verdade. Então, eu preciso, de fato, isso é importante. sanar. Isso é importante. Eu acho que dentro desse gancho é tão importante para quem chega, que pode sentir um clima não agradável, né? E aquilo ali ele ser repelido, né? Como também tem a possibilidade de ser uma pessoa que contamine aquele clima, né? Isso. Então, acho que isso aí tem que ser analisado. O que é que você acha? O sabotador, né? Tem que ser analisado. Por isso que eu digo, né? O gestor ele não pode, eu não quero me envolver com esses problemas, com esses mimimis, a fofoquinha. Não, ele precisa resolver. Verdade. Ou ele precisa ter alguém na sua equipe, um RH ou um gestor com esse perfil resolutivo, ou ele precisa resolver. E como é que ele pode resolver, Jussi? E aí é cultura organizacional. Criar um POP de procedimentos internos e criar, de fato, um documento, né, para a cultura organizacional, dizendo o que é interessante, o que não é interessante e conversar. Lá no escritório, por exemplo, a gente adota essa questão do manual do colaborador, Isso. que é exatamente uma ideia ali do que se pode ter ou não pode ter, o que é ideal para aquela visão da empresa ou não, porque às vezes a gente quer ter um resultado diferente, às vezes a gente quer que o teu funcionário, o teu colaborador, ele haja de uma forma específica, mas você não orientou ele que deveria agir daquela forma. Isso. Então, acaba que, se você não deixar claro, e eu acho que o momento da contratação ele é fundamental para isso, se você não deixar claro, então acaba que depois fica mais complicado para você conseguir resolver. E esse processo de integração, né? A gente divulgou a vaga, recrutou, fez a entrevista, fez treinamentos, avaliou bem, aí a gente só vai saber do comportamento mesmo humano, quem é a Valquíria de fato no dia a dia. Verdade. E o processo de integração é importante. Então, a empresa, por mais pequena que seja, ela precisa estruturar um processo de integração. Então, opa, a Valquíria está começando hoje. O que ela vai fazer? Com quem ela vai ficar? Quais são as informações importantes? O que eu devo orientar a Valquíria? Tem fardamento? Qual é a postura que nós esperamos da Valquíria? Qual é a produtividade que eu espero da Valquíria? Então, eu posso ter lá um mapinha com as informações de produtividade. Olha, Valquíria, eu sei que você precisa de um período de adaptação, mas a sua meta de produtividade, e a gente precisa falar de meta de produtividade. Metas não é só relacionada a vendas. Ser produtivo é o ideal, né? É o esperado. Toda empresa, quando a gente contrata um colaborador, um parceiro dentro do meu negócio, a gente quer que aquele colaborador, de fato, produza o mínimo, pelo menos o mínimo esperado. E, gente, colaboradores, profissionais que estão disponíveis para o mercado de trabalho,
Olha só, deixa eu contar uma novidade para vocês. O diretor, o gestor, o supervisor, ele sabe, ele entende de produtividade. Então, ele sabe quando você está entregando 70% de produtividade, 50%, 30%, 20% ou nada. Às vezes, o gestor ele só não quer criar conflitos. Ele espera o bom senso, né, Jussê? Nós sempre esperamos que essa relação de parceria, que é uma relação ganha-ganha, colaborador e empresa, empregador, seja uma relação saudável, né? e de parceria, de fato, né? Então, a gente sempre espera pelo bom senso. E cabe o gestor, o diretor, conversar. Verdade. Dar feedbacks, entender, olha, o que está acontecendo? Porque nós somos humanos. E essa história de que, a Valquíria, quando entra por essa porta, a Valquíria é 100% profissional. A pessoa ficou lá fora. Isso nunca existiu. Não tem como. E não existe. Então, a gente precisa entender, opa, a Valquíria, ela produzia muito, ela entregava um volume interessante, o relacionamento dela com os clientes era muito bom. O que está acontecendo? Que agora a Valquíria só vive de mau humor, brigando com todo mundo. Verdade. O café, por mais doce que esteja, está sempre amargo. Então, eu preciso conversar com a Valquíria, entender, apoiar quando for necessário, mas falar para a Valquíria, olha, Valquíria, eu entendo, espero que essa situação ela se resolva, se eu puder te ajudar, ou a empresa puder te ajudar, nós iremos te ajudar, mas eu preciso contar contigo. Verdade. Né? Então, a gente precisa estudar cada situação, entendendo a responsabilidade das empresas também sobre a inteligência emocional, saúde emocional do colaborador e dos gestores, né, Jussi? Porque a gente fala muito do colaborador. Mas saúde. tem a outra parte tem também, a outra parte, porque o gestor está preocupado com o faturamento, se vai bater a meta ou não, o colaborador está fazendo sua parte. Mas se não bater, o gestor ele precisa ter recursos financeiros para arcar com todas as tem que ter obrigações. O caixa, né, que a gente chama. O caixa, exatamente. Ele precisa ter pessoas ali para atender aquele fluxo de clientes. Então, ele tem N preocupações. A gente está vivendo 2025, o gestor já está vivendo 2026. Perfeito. Né? Então, a gente precisa entender também que o gestor, né, ele tem as suas autocobranças também. Então, quando a gente fala de saúde emocional, a gente fala de saúde emocional da empresa, né, do clima da empresa. E uma das principais missões é não fingir que não está vendo, Jussê. Se tem um problema, a gente precisa conversar, a gente precisa resolver. Para até mesmo que ele não aumente, né? Exatamente. Lá no escritório eu sempre tenho uma filosofia comigo, eu sempre digo isso para os meninos, é assim, o combinado não sai caro. Isso. Né? Então, eu acho que no momento da contratação, como eu já falei, você empresário, deixa claro o que você oferece quanto empresa e também o que você espera que o colaborador faça. Isso. Porque dessa forma você consegue ali estabelecer um contrato realmente fidedigno, não só com a escrita, mas também com a prática. E você, como gestor, no dia a dia, precisa identificar, como você bem falou, se a pessoa está bem, se não está. Quando você verifica que a produtividade caiu, existem infinitos fatores. Né? Às vezes, realmente, é uma pessoa que gosta de se escorar, né? Acha que está produzindo 100% lá, assim, tipo, não está produzindo o esperado, mas acredita que está enganando o gestor, né? E a gente, enquanto gestor, a gente já passou por aquela cadeira muitas vezes, a gente já circulou pela empresa antes de ser gestor, então a gente é meio como aquele adolescente que tenta enganar a gente enquanto os pais, usando a desculpa que a gente usou quando era adolescente. Então, opa, essa daí não combina comigo, não cola. Então, às vezes, a gente, como gestor, identifica isso e espera, como você falou, a boa vontade, a transparência, que nem sempre vem. Então, o que é que a gente pode fazer, como você falou? É exatamente trazer para perto, ver se às vezes é um problema pessoal, né? Às vezes é um problemaço pessoal que o cara não tá trabalhando, mas a cabeça tá em outro lugar porque tem aquilo para resolver. Então, acho que cabe realmente ao gestor trazer para perto, entender e conseguir estabelecer ali realmente o combinado, né? Exatamente. Né? Massa. E aí tem um ponto também que às vezes o profissional, ele acabou, concluiu uma formação, ele tem outros objetivos profissionais, então quando a empresa, lembra que eu falei dos meus clientes que eu quero conversar com eles sempre para entender, para ter ali um termômetro, então o colaborador, o cliente interno também, ele é muito importante, eu preciso conversar com o meu cliente interno para sentir, será que o meu cliente interno, o meu colaborador, ele está pensando em outras oportunidades?
Ele está focado em outras oportunidades? Porque a empresa ela precisa de um tempo para buscar essa alternativa de contratação, buscar essa substituição para para o colaborador atual. Então, não adianta a gente fingir que não está vendo o problema, a gente precisa resolver. Quando se trata de cultura organizacional, a gente precisa resolver. Porque é muito comum, Jussi, eu quero investir em tráfego pago porque eu quero aumentar as minhas vendas. Eu quero ter uma vitrine online maravilhosa porque eu quero aumentar as minhas vendas. Aí eu vou contratar dois comerciais para vender mais. Mas espera aí, a casa está pronta? Está tudo estruturado? Eu tenho, de fato, mão de obra para produzir mais, para vender mais? Ou eu vou prospectar e vou frustrar a experiência do cliente? Né? O Walt Disney fala que para cada momento trágico é necessário 32 momentos mágicos. Será que a gente vai dar 32 oportunidades ou será que aquele primeiro momento trágico vai ser o único? Verdade, verdade. Então, a gente precisa pensar muito bem na estruturação da nossa casa, da nossa empresa, para buscar, claro, vender mais, se posicionar melhor, que é o nosso Concordo. objetivo. Eu sempre digo ao meu cliente também, porque às vezes a galera tem a ideia de que o segredo do sucesso é vender mais, é vender mais, é vender mais. Só que a venda, ela é um ponto dentre vários outros pontos que precisam ser estruturados, como você bem falou, né? Isso. Às vezes a gente foca só em vender mais, porque, de fato, quando você vende, você vê aquele retorno financeiro, né? Isso. Investir em pessoas tem um tempo, né? Dar o treinamento tem um tempo. Então, às vezes, não é tão imediato quanto uma venda que pingou agora. Vendeu o celular, caiu um dinheiro no caixa, né? Isso. Então, às vezes, para o cliente, ele foca muito na tão esperada venda, mas esquece que a venda é um ponto dentre outros fatores que precisam ser levados em consideração, que é para construir essa base sólida aí que você bem falou. E principalmente, se eu vendi, qual o perfil do meu produto? Eu vendo uma vez por ano? É um serviço que eu vendo e fico 3 anos, 4 anos, 5 anos, a vida inteira? Ou eu estou pensando no processo de pós-vendas e revenda para o mesmo cliente? Ou estou criando novas oportunidades com a carteira de clientes que eu tenho para indicações, né? Isso é interessante, hein, galera? Pois é, eu estou trabalhando, aproveitando, Jussi, estou trabalhando uma mentoria estratégica para empreendedores. Então, eu encontro semanal com empreendedores que já têm o seu negócio, pequenos, grandes, médios empreendedores que já têm o seu negócio, mas que querem ali, Valquíria, vamos trazer um novo ponto de vista, né? E uma das estratégias para uma mentorada foi a seguinte: vamos pedir indicação dos seus clientes. Essa minha mentorada, ela trabalha com sonhos. Qual é o grande sonho de quem casou, né? Constituir uma família. Então, ela trabalha com casais que estão tentando engravidar. E aí eu disse a ela, olha, se você ajudou nesse processo, nessa grande conquista, nessa grande felicidade, com certeza vai ser muito simples conseguir indicação. E aí a gente teve que vencer essa objeção interna de, eu vou pedir agora indicação, nunca fiz isso, como é que eu vou fazer, né? E aí ela começou a fazer, entrou em contato com só 3 casais, desses 3 casais, um já fechou. E isso representou para ela, começou a fazer, e isso representou para ela, em um mês, 35% do aumento do faturamento que ela tinha. Então, em um mês de mentoria, a gente já teve esse resultado. Por quê? Porque são estratégias simples, que a gente, às vezes, não está olhando para dentro, a riqueza que nós já temos, Verdade. Que são os clientes que já trabalham conosco, que já confiam no nosso trabalho, na nossa credibilidade, já conhecem a nossa entrega, estão satisfeitos e felizes com a experiência conosco e que podem indicar novos clientes. Então, para a gente prospectar um cliente, custa 8 vezes mais caro do que manter o cliente que nós temos. E se a gente economizar esses 8 vezes 1.000, sei lá, 8 vezes 100, 8 vezes 200, não sei o preço do seu lead, né? Teria que fazer um cálculo para saber. Mas se a gente economizar conversando mais com o nosso cliente, com o cliente atual e pedindo a ele uma indicação, produzindo provas sociais, né? A gente esquece de fazer isso, verdade, né? Verdade. Às vezes a gente está muito mais interessado numa dancinha, em algo viral, nada Nas contra... trends, né, da vida. Nada contra as dancinhas. Mas a gente pode também investir em prova social. Prova social é um efeito incrível, né? E gera muita autoridade, né? Gera. Também muito engajamento, Exatamente. credibilidade.
principalmente em cidades como João Pessoa, que é uma cidade uma cidade enorme, mas que todo mundo se conhece. Verdade. Né? Os grandes empresários e empreendedores se conhecem, então quando a gente tem o depoimento de alguém que é uma autoridade no seu segmento, isso pode trazer para você uma grande mudança no teu negócio. Né? Então, investir nessa prova social também é importante. Massa, massa. Valquíria, um outro ponto assim dentro do universo empresarial, né? A gente falou aqui sobre a importância da cultura, sobre o plano de negócio, né? Então, para o pessoal que realmente agora já estruturou seu plano de negócio, já contratou sua equipe, né? Tem uma cultura organizada. E aí, como é que ela lida agora com o cliente externo, né? Porque a gente falou um pouquinho sobre o cliente interno, que seriam esses clientes externos, como atingi-los e o que fazer. Se está tudo pronto, chegou o momento de crescer, né? Se está tudo pronto, a gente precisa ter essa projeção. E aí, como eu quero crescer e o que significa crescer? Cada negócio entende ou tem essa representatividade de crescimento de uma forma única. Eu quero crescer tendo outras filiais. Não, eu quero crescer no faturamento. Não, eu quero crescer em volumes de entrega. Não, eu quero crescer em clientes. Então, você precisa entender qual é o teu tipo de crescimento. Mas todo crescimento nos traz faturamento. Então, eu preciso, se eu já estruturei tudo, se eu já entendo o que se de fato eu tenho um lucro nos meus serviços, nos meus negócios, eu vou investir em pessoas, vou desenvolver minha equipe, vou fortalecer minha equipe e vou trazer novos clientes. E aí, para trazer novos clientes, é investir em marketing, investir em publicidade, sim, comunicação, autoridade de mercado, visibilidade, trazer provas sociais e investir muito mais na experiência do teu cliente. Se o teu cliente está satisfeito, se o teu cliente está feliz, ele vai se tornar um fã da marca. Porque a gente sempre fala que não existe mais cliente fiel. Né? Eu comprei essa marca, dessa água, mas eu posso em algum momento comprar uma outra marca. Mas eu sou fã dessa marca. Eu quero sempre que possível essa marca. E sempre que eu quiser indicar ou surgir oportunidade de indicação, eu vou indicar essa marca. Então, quando a gente consegue essa grande conquista de transformar clientes, relacionamentos em um cliente que é fã da minha marca, da minha experiência, da minha entrega, aí eu já cheguei no ápice e eu preciso, de fato, expandir. E para expandir, eu posso usar várias ferramentas do marketing, né? Como eu estava dizendo no início, marketing é a ciência que estuda o comportamento do consumidor, as relações de consumo. Marketing não é apenas Instagram. Marketing não é apenas o digital. Então, eu preciso, sim, criar estratégias online, mas estratégias offline. E aí, podem ser estratégias de encantamento, estratégias de fidelização, pode ser um presente para os meus clientes, os 50 clientes mais próximos. Pode ser uma cortesia de uma mensalidade, pode ser entender o que é especial para o Jussier quanto pessoa de fato, e lembrar e trazer para ele algo que vai ser a cereja do bolo. De repente, eu tirei lá do Instagram do Jussier uma foto com ele e a família, coloquei num quadro maravilhoso, imprimi e entreguei esse quadro para o Jussier colocar na sala dele. Isso vai ter um valor emotivo que vai ficar ali, ele vai lembrar daquela marca pelo resto da vida. Então, eu preciso pensar fora da caixinha e trazer estratégias de crescimento, mas estratégias de crescimento com empatia. E a empatia é uma estratégia de entender quais são as personas do teu negócio. E, gente, quando a gente está fazendo planejamento estratégico, plano de negócios, a gente vai criar lá o público-alvo. Perfeito. E como é criar o público-alvo? É definir a faixa etária. E é engraçado, eu sou professora, principalmente em empreendedorismo, e aí quando eu peço para criar o público-alvo, os meus alunos colocam, os meus clientes é de 18 a 70 anos. Não é bem assim, minha gente. Existem, de fato, clientes que são empreendedores, no seu caso, existem empreendedores empreendedores de 25 a 60, a 80 anos. Verdade. Mas você vai entender que 70% dos teus clientes tem uma faixa etária específica. Exato. Porque é o perfil que se identificou com a tua comunicação, com a tua entrega. E 30% são as exceções. 80% tem uma faixa etária específica e 20% é exceção. Perfeito. Então, definir o público-alvo é importante. Ok. Mas a gente fez isso lá no plano de negócios. Hoje, minha empresa já está na maturidade ideal. E aí, existe um outro público que me escolhe, que são as personas. Então, tem um público que escolheu a minha marca, que escolheu a minha empresa.
E aí eu preciso estar atenta a esse público que escolheu a minha marca. Então, quais são as dores? Quais são as necessidades? Quais são as aspirações desse público? E como a minha empresa relaciona o meu produto ou o meu serviço relaciona com as dores, com as necessidades e com as aspirações desse público. E aí, entendendo isso, eu consigo desenvolver estratégias mais eficazes, mais eficientes. Estratégias de comunicação, estratégias de marketing, estratégias de relacionamento, estratégias de prospecção. Ah, será que é interessante? Ah, eu tenho um pet shop. Será que é interessante estar em feiras? Em eventos? Será que minha marca precisa estar em um programa de TV? Então, eu preciso entender, de fato, onde as minhas pessoas estão. Ah, não, Valquíria, eu quero uma estratégia para atingir todos os públicos, uma estratégia de autoridade. Então, eu vou investir em outdoor. Eu vou investir em busdoor, porque é uma estratégia de autoridade. Então, os empresários eles precisam entender as ferramentas que estão à sua disposição, mas eles precisam entender quais são os resultados que essas ferramentas trazem. Algumas ferramentas de marketing trazem autoridade e outras ferramentas vão trazer vendas. Mas, para isso, gente, é teste, não existe fórmula mágica. Show. Se vai expandir, planeja tuas próximas etapas. Monta um novo time, não adianta cobrar do time atual, traz aí mais uma pessoa para ajudar e começa o processo de prospecção. Né? Perfeito. Fazer o básico bem feito é fundamental nesse momento de expansão. Eita, essa frase é sensacional. Eu faço a reunião de alinhamento com a galera e eu falo muito isso. Vamos fazer o básico bem feito. Porque às vezes a gente quer muita firula, muita coisa e tal. Faz o básico e aí você vai acrescentando as camadas que as coisas funcionam, né? Assim? Isso mesmo. Perfeito. Minha amiga, estamos caminhando para o final aqui. Realmente passou muito rápido. Acho que o papo muito bom. Você trouxe aqui ideias assim incríveis e eu queria até recapitular para você que está em casa. Às vezes a gente vai falando aqui, você talvez não anotou. Enfim, a gente construiu uma empresa do zero. Aqui a gente mostrou pelo menos o arcabouço que você precisa fazer, né? Conhecer o teu público-alvo, enfim, definir o teu plano de negócio, porque é o público-alvo, quem você quer atingir, aonde, a localização, o produto, tudo isso vai estar dentro do planejamento. E a partir daí você também construiu o teu time, a gente deu dicas aqui sensacionais, você acrescentou demais aqui ao nosso podcast sobre principalmente essas dicas, né, de como incluir pessoas, como montar o teu time, um time de alta performance, os resultados que você espera e também o outro lado, né, o lado do cliente, né, através de como você falou, CRM, aí se você ainda não sabe, pesquisa lá o que seria o CRM, a gente até deu dicas aqui de programas que são online, que nada mais é do que um programa de relacionamento com clientes, você tem informação sobre ele, né, e falamos também sobre você, empresário, o que você precisa fazer para poder realmente ter sucesso. Eu acho que hoje o podcast assim foi muito rápido por conta disso, porque passou assim com dicas sensacionais. E antes da gente concluir, a galera que está em casa, que quer conhecer mais sobre Valquíria, né? Onde ele te encontra, como é que funciona. Instagram. É o momento do jabai. Pode fazer Vamos agora a sua... Gente, ó, vocês podem seguir o @MKTEmercado no Instagram, né? O Instagram profissional. E meu Instagram, @ValquíriaFernandaMKT, tá? Lembrando que se você é empreendedor, empresário, precisa de estratégias comerciais, marketing, todo esse planejamento, uma visão diferenciada, nós estamos com a mentoria estratégica para empreendedores e a gente consegue trazer para você alternativas com as ferramentas que você já tem, né? Isso é muito importante, a gente aproveitar bem os nossos recursos, né? Você, muito obrigada mais uma vez, uma felicidade imensa em estar aqui e conto comigo sempre. Poxa, Valquíria, assim, o podcast está de portas abertas para receber. Vamos fazer outros episódios aí, galera. Se você tiver um tema, inclusive, quiser sugerir o tema, a gente pode fazer dessa forma. Acho que também vai ficar bem bacana para a gente atender a galera. Gostei demais. Assim, eu acho que o que a gente conversou hoje vai ajudar, de fato, muita gente. Tá bom? E queria realmente que você entendesse que o podcast está de portas abertas. Vamos marcar outros episódios aí, se Deus quiser. Tem muita coisa boa chegando, a gente vai amadurecendo isso aí, se Deus quiser. Tranquilo? Fechado? Tranquilo, fechado. Tem uma mensagem que Valquíria quer deixar para a galera? Gente, não existe empreendedor, empresário sem planejamento, sem entender do seu mercado, sem entender do seu negócio. E não existe grandes avanços sem o capital mais valioso,
que é o capital humano. Então, cuide bem do seu planejamento, das suas estratégias e principalmente de quem está com você desde o início e quem continua contigo lutando e conquistando novos espaços. Perfeito, perfeito. Galera, espero que você realmente tenha gostado. O podcast esse episódio foi sensacional. Trouxemos realmente muitas dicas aqui, foram ditas muita coisa. Se você perdeu alguma coisa ou piscou aí, demorou um pouquinho a piscar no olho aí, então volta lá o podcast, anota, porque realmente vai com certeza ajudar se você aplicar isso aí, beleza? Queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, a galera que tá com a gente, que vestiu a camisa. Qual é a ideia do podcast? Foi um contador louco, eu sempre digo isso em todos os episódios, foi um contador louco que decidiu, além de ajudar só os nossos empresários que trabalham com a gente, estão com a gente no dia a dia, também levar essa informação, essas pessoas que estão próximas, que tem muito a acrescentar para vocês aqui através da internet, para ajudar você a começar a empreender, tirar a tua ideia do papel, ou até mesmo melhorar a empresa que você já tem através dessas dicas aqui. Por exemplo, o que a gente falou hoje, se você aplicar, como a gente já disse aqui, então vai te trazer um resultado diferente. Sim. Então, pessoal, eu queria realmente agradecer a todos os patrocinadores que têm vestido a camisa. Se você também tem interesse em colocar a tua marca aqui, entre em contato conosco, que estamos aí para poder ajudar e vamos juntos aí fazer esse podcast que tem tido muita visualização, Valquíria, assim. A galera tá vestindo a camisa, a galera tá curtindo, tá comentando, e eu queria agradecer a todos vocês que têm vestido a camisa. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para que você não perca nenhum dos novos episódios, tranquilo? E dizer que a Lucre Mais é isso, é te ajudar, estamos aqui para disseminar o máximo de conhecimento possível, porque eu acredito que investir em conhecimento sempre gera os melhores juros, né? Os maiores juros. Tranquilo? Então, tem mais alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Tudo certo e nada errado. Venham os próximos capítulos. Show de bola, eu já estou ansioso para isso então, galera. Pessoal, então muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final. Até o próximo episódio. Deus abençoe a todos e até mais.